Direto da redação. Agora nós vamos a Brasília, Distrito Federal, onde o Tribunal Superior Eleitoral retomou ontem o julgamento do processo envolvendo o governador do Rio, Cláudio Castro, o presidente da Alerj, o deputado, presidente afastado da Alerj, Rodrigo Bacelar, e outras pessoas implicadas no chamado caso CEPERJ. E esse julgamento ele pode levar à cassação do governador Cláudio Castro, de todos os implicados, e ele foi suspenso com 2 votos pela cassação e pela inelegibilidade do Cláudio Castro, no segundo voto. Então tem o voto da relatora do processo, que hoje é aposentada, Isabel Galotti, e ontem o ministro que pediu vistas do processo anteriormente, retardando o julgamento, também votou pela punição, pela cassação, e o julgamento foi suspenso por um pedido de vistas proposto pelo ministro Nunes Marques. Mas ontem mesmo, a ministra presidente do TSE, a Carmen Lúcia, ao terminar o julgamento, ela já definiu uma nova data para o julgamento, dia 24, e se necessário for, segundo ela, uma sessão extraordinária para continuar o julgamento no dia 25 de março. Mas você vai conferir agora os detalhes do que foi a sessão do Tribunal Superior Eleitoral na reportagem, vamos ver de quem é a reportagem, de Daniela Longuinho. Um pedido de vista feito pelo ministro Cássio Nunes Marques adiou pela segunda vez a decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre a cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Nesta terça-feira, o TSE retomou o julgamento com o voto do ministro Antônio Carlos Ferreira, que havia pedido vista em novembro do ano passado. O magistrado seguiu a relatora, a ministra Maria Isabel Galotti, e o placar está em 2 votos pela cassação do mandato e declaração de inelegibilidade de Cláudio Castro. O governador do Rio de Janeiro responde por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição em 2022. Segundo o Ministério Público Eleitoral, Castro obteve vantagem na contratação de servidores temporários, sem amparo legal e na descentralização de projetos sociais, ao enviar recursos para entidades desvinculadas da administração pública do Estado do Rio de Janeiro. Ao votar, o ministro Antônio Carlos Ferreira citou que a atuação do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro sobre a denúncia ocorreu de ofício, com auditorias iniciadas a partir de notícias veiculadas na imprensa. Ferreira citou também os valores exorbitantes de repasses para contratações irregulares na CEPERJ, Fundação Centro Educacional de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, e na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. As provas coligidas, decretos, atos normativos e relatórios do TCE demonstram que as descentralizações orçamentárias imbricadas com a CEPERJ e o UERJ foram na ordem de 600 milhões de reais, cerca de 460 milhões de reais da CEPERJ e 140 milhões de reais da UERJ, ou seja, mais de R$500 bilhão, valor muito superior ao limite de gastos para candidaturas a governador nas eleições de 2022, quase 18 milhões de reais, cerca de 30 vezes o teto de gastos. Com o pedido de vista de Nunes Marques, o julgamento foi interrompido. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, marcou nova sessão para análise do caso em 24 de março. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. O Fabrício, então, dia 24, dia 25 de março é um novo julgamento dessa questão aí. Que encerra aí. Aí encerra. Aí nós vamos saber se Cláudio Castro vai estar apto a se candidatar ao Senado ou não, né? Aí não tem mais essa novela. Acabou ali dia 24, pode estender até dia 25, não é isso? Dois fatos que a gente precisa analisar aqui. Ontem, por exemplo, essa ação ela foi proposta pelo Ministério Público, no TRE, e foi também pelo Marcelo Freixo, que foi o oponente de Cláudio Castro e perdeu a eleição em primeiro turno para o Cláudio Castro, né? No TRE foi por 4 votos a 3, o Cláudio Castro foi absolvido. Então houve recurso do Marcelo Freixo e do Ministério Público ao TSE, porque está sendo julgado no TSE. Mas no processo envolvendo Marcelo Freixo, perdeu o objeto porque o Marcelo Freixo perdeu prazo, os advogados perderam prazo.
Então persistiu ali o recurso do Ministério Público Eleitoral. E algumas questões que a gente precisa se ver. O Cláudio Castro, para ele ser a cassação, para ele pouco importa. Porque o Cláudio Castro, ele já vai deixar o mandato dele dia 6 de abril para ser candidato, ou dia 4 de abril, até o dia 4, é o prazo limite, para ser candidato ao Senado Federal. O Thiago Pampolha, que estava nesse processo, foi mantido a multa, mas ele não vai ficar inelegível, não vai ficar, e também não vai ser condenado a perda de mandato, porque já está no no Tribunal de Contas do Estado, no TCE. Então perdeu objeto, essas razões ali quanto ele seria prejudicado porque estava na chapa, né? Ele seria beneficiário, estava na chapa do Cláudio Castro, mas ele praticamente vai pagar multa pelo que foi ele no voto, nos 2 votos até agora, tá? No voto de ontem. Pagamento de 5 mil FII, qualquer coisa seria essa multa. O Rodrigo Bacelar e o Cláudio Castro pede a cassação dos dois, pede a inelegibilidade, então aí seria a maior sanção. Mas o Cláudio Castro, ele renunciando, o pedido de cassação perde objeto. Ficaria então a inelegibilidade. O que ele vai brigar ali é pela elegibilidade ou inelegibilidade. E tudo que o Cláudio Castro precisa nesse momento é o que ele já teve a exaustão até aqui, que é tempo. Ele precisa de tempo. E eu não sei se você percebeu isso, eu tenho achado ele muito sereno, muito tranquilo, muito calmo nas entrevistas, nas participações em reuniões, nas agendas que ele tem cumprido. Ele está muito assim, light. A verdade é essa. Ele está muito confiante. Ele sempre foi uma figura tranquila, né? Ele nunca foi uma figura assim, muito nervosa, destemperada, não. Ele é um pouco gago, né? Ele tem uma gagueira que assim, também não afeta muito, mas ele é gago. Mas ele sempre foi uma figura serena, uma figura tranquila. E também tenho observado essa mesma observação que você fez nesse julgamento aí. Eu tenho observado ele já esteve muito mais agitado, sim, muito mais nervoso. Muito. Deve ter alguma saída jurídica, deve ter algum atalho, deve ter algum instrumento, alguma coisa que vai... que tem luz no fim do túnel. Anteciparam que ele ia renunciar, enfim, acabou que não aconteceu ainda. Chegou a ser cogitado. Chegou a ser cogitado. O que ele precisa ganhar ali é tempo. Agora, dia 1º de junho, a Carmen Lúcia, ela sai da presidência do TSE. Quem vai ser o próximo presidente da Corte Eleitoral? Nunes Marques, que pediu vistas agora do processo. Então, que ele precisa ganhar alguns dias, ele precisa ganhar algum tempo. Se segura isso até julho, até ele fazer o registro da candidatura dele. Aí já era, fez o registro de candidatura, se vem condenação depois, não importa. Se eleger senador, vai exercer mandato. Mas dia 24, 25 de março agora é o veredito não, aí, final. Esse julgamento, eu não sei como está a articulação. O Cláudio, os advogados têm se articulado muito, têm trabalhado muito nesse processo. O Rodrigo Bacelar, que é uma outra parte, também anteriormente, antes de todos esses eventos que aconteceram com ele recente, os advogados dele também estavam trabalhando muito nesse processo. Que se você for olhar o que é ali o processo CEPERJ, foi em 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Foram 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Eu trabalhei no CEPERJ no governo Brizola, sabia? Ah, é? Pela UERJ, trabalhei no CIEP, eu e todos os professores do CIEP, naquela ocasião, porque não teve concurso, que trabalhávamos no âmbito da coordenadoria, na secretaria. Eu era um jovem na época, né? Eu era recém-casado, até com o Paulo, tinha que me alimentar e tinha que... Fui pro magistério, migrei, né? Fazendo aí na faculdade. E todo o pagamento dos bolsistas eram por meio de bolsas, era pelo CEPERJ e pela UERJ. Era pela UERJ. Então recebia da mesma forma que era aí que o CEPERJ pagava, tal, e foi assim, vivemos. E ficamos ali, trabalhamos, eu acho, perto de 8, 6 anos nessa modalidade. Depois foi obrigado a fazer um concurso público. E assim foi, como é trabalho de pesquisa, muita gente trabalhou lá, na geração de... Hoje tem muita gente concursada dando aula e que veio, que passou por essa experiência e que foi uma experiência excelente pelo CEPERJ. Então o CEPERJ tinha um pessoal que trabalhava, que fazia esse tipo de trabalho, tinha algumas incongruências que foram apontadas pelo Ministério Público, mas nada que desequilibrasse pleito eleitoral. A verdade é uma só, o Cláudio Castro ele venceu uma eleição em primeiro turno
no Rio de Janeiro. Bolsonaro foi o mais votado no estado do Rio de Janeiro. Ele estava alinhado na ocasião com Jair Bolsonaro. Ele capitalizou alguns votos, até mesmo do PT. Teve gente do PT que votou em Cláudio Castro porque não queria votar no Marcelo Freixo, porque o Marcelo Freixo, no âmbito da Lava Jato, ele foi lavajatista, ele apoiou a primeira Lava Jato contra o PT, então ele não era uma unanimidade no PT, tá? Então, assim, tem muitas coisas no meio desse angu aí. Mas ele venceu a eleição no primeiro turno e venceria com CEPERJ, sem CEPERJ. Na verdade, foi consumada uma derrota eleitoral. O PT não venceu no estado do Rio de Janeiro e por muito pouco não perdeu a eleição para o Bolsonaro. Uma eleição que estava completamente conflagrada entre direita e entre esquerda. Então que ele estava longe de pesar no processo eleitoral. Esse foi o episódio. Agora o TSE vai julgar? Vai. A situação, o cenário é adverso para o Cláudio Castro? Hoje é. No julgamento em Brasília, a diferença, se for consumada uma vitória de Cláudio Castro ali, se ele não ficar inelegível, se ele não for condenado, vai ser por uma diferença muito pequena, vai ser por diferença de um voto, se isso acontecer. Mas quero crer que os advogados dele tenham trabalhado muito bem esse processo no âmbito do TSE devido à calma que eu estou vendo, à tranquilidade que eu estou vendo do Cláudio Castro em tudo isso.